No dia 26 de fevereiro de 1901, a Vila do Mosqueiro passava a condição de distrito da capital, conforme a Lei número 753, baixada pelo governador Augusto Montenegro. Assim, a antiga povoação de pescadores, que fora freguesia e vila, ingressava no século XX como distrito de Belém e assistiria por décadas à transformação da Ilha do Mosqueiro em um dos mais preferidos balneários do estado do Pará. A crescente urbanização na orla praiana da ilha motivou o governo a executar uma série de melhoramentos, começando com a inauguração em 1904 do bondinho puxado a burro, em 1905 do primeiro grupo escolar do Mosqueiro, em 1906 do mercado municipal e em 1908 do trapiche da vila construído pelos ingleses. Esse deslocamento turístico foi decisivo para o progresso da vila. As primeiras viagens à Ilha do Mosqueiro eram feitas em pequenas embarcações. Surgiram então trapiches particulares, alguns conquistando seu lugar na história, como o Porto Arthur e o Porto Franco. Por décadas, nesse primeiro portal da Ilha Paraíso, atracaram vários navios, além da lancha Tucunaré e do Gaivota, aportaram os navios Mosqueiro, Soure, Valparaíso, o vapor Almirante Alexandrino, navio da empresa Port of Pará, o qual foi pilotado pelo comandante Ernesto Dias, famoso por suas manobras precisas e seguras, e o saudoso Presidente Vargas, navio fabricado na Holanda, especialmente para a linha Belém-Mosqueiro, sempre pilotado pelo comandante Osana Pacheco. Viajou de 1958 a 1972, quando, inexplicavelmente, afundou em frente à cidade de Soure, no Marajó. Parece-nos ainda ver os visitantes em seus melhores trajes desembarcarem no trapiche da vila e, ano após ano, seguirem alegremente em seus caleches e tilburis, carruagem de tração animal, no bondinho puxado a burro, no trenzinho conduzido por uma locomotiva a vapor apelidada de pata-choca e nos ônibus de carroceria de madeira. Dentre esses primeiros transportes no início do século XX, podemos destacar ainda o carro de boi, o primeiro ônibus do Mosqueiro, o primeiro carro de aluguel da ilha de propriedade do senhor Raimundo Cruz, o famoso Ceci, e o primeiro ônibus a fazer viagem para a Baía do Sol. A Ponta da Mosqueira, localizada a sudoeste, aos pés da Baía de Santo Antônio, com a construção dos alicerces da Cidade Velha de Belém, no século XVIII, ficou conhecida como Ponta da Pedreira, exatamente por ser uma das pedreiras do reino, de onde muitas pedras foram retiradas para as referidas obras. Em 1924, com a instalação da usina Santo Antônio da Pedreira pela firma Bitar e Irmãos, para o beneficiamento da borracha e a extração de óleos, essa ponta da ilha recebeu o nome de Ponta do Bitar. A fábrica Bitar tornara-se um marco na história da ilha, tanto pelo trabalho, pela greve ocorrida em 1938,
ou pela fundação do primeiro time de futebol do Mosqueiro, o Pedreira Esporte Clube, em 1925, quanto pelo aspecto lendário que envolve aquele lugar desde tempos imemoráveis. Dizem que sob o prédio tradicional existe uma caverna habitada por uma cobra grande que, nos momentos soturnos ou nas marés altas, assusta os ribeirinhos que se aventuram por aquelas paragens. Um dos mais significativos logradouros públicos na vida de cada um de nós é, sem dúvida, a praça. É nesse espaço singelo ou monumental, e antigamente chamado de largo, que estão registrados os fatos marcantes do cotidiano de uma comunidade e as nossas mais caras recordações. A praça é o lazer das famílias e crianças, o ponto de encontro de amigos e namorados, o nascedouro de muitas paixões, o púlpito para os religiosos, o palco para os artistas, o palanque dos políticos, o lugar ideal onde o povo, com a vibração que caracteriza as massas, protesta, reza, aplaude, dança, festeja, comemora. E foi na Praça da Matriz, em nossa ilha, que se comemorou, no dia 15 de agosto de 1923, o centenário da adesão do Pará à independência, quando o intendente municipal era o Dr. Cipriano Santos, grande admirador do Mosqueiro. Na praça podemos observar alguns aspectos socioculturais e econômicos de uma época muito importante. Por exemplo, o Cine Guajarino, o primeiro cinema do Mosqueiro, a Igreja de Nossa Senhora do Ó, inaugurada em 1914, uma vista aérea da praça na década de 70 e a vista de um quiosque que existia na década de 60. Podemos observar também o mercado municipal, a que depois seria anexada o prédio da antiga prefeitura municipal e da garagem dos bondinhos. Podemos observar também o Praia Bar, que foi um salão de dança muito famoso nas décadas de 50, 60, 70. E um monumento à Princesa Isabel, um monumento que festejava a abolição da escravatura na ilha no dia 6 de abril de 1888. No pedestal dessa imagem em homenagem à Princesa Isabel, nós temos um epígrafe que realmente mostra a igualdade social, né? Quando observamos que está escrito, somos todos irmãos. Se assim entendermos, respeitaremos o direito constitucional ao espaço e por ele zelaremos para que a praça seja cada vez mais democrática, bonita, limpa, segura, agradável, enfim, um lugar de paz, de confraternização e de alegria. Mas o tempo passa e na vida tudo se transforma. Na Praça da Matriz, essas mudanças são evidentes. Como as velhas mangueiras, sumiram os quiosques onde se vendiam os sonhos, a tapioca, o cuscuz, o mingau, o café com leite de todas as manhãs. Também desapareceu o Cine Guajarino, inaugurado em 1912 e que existiu até 1976. O Bazar Guiomar e a sede do Botafogo, clube tradicional e lugar de festas memoráveis, foram demolidos. As primeiras tapioqueiras, com seus tabuleiros atraentes, Dona Biló e as senhoras Elvira, Helena, Lourdes, Alzuíla e Adriana, deram lugar a pequenas barracas em frente ao mercado municipal, substituídas na década de 90
por uma tapiocaria em estilo marajoara e já no nosso século por uma bonita obra arquitetônica em estilo francês que nos recorda os velhos tempos da ocupação da ilha. Surge o insólito Banco dos Cornos, assento que alguns criaram e ideia absorvida pela cabeça de muitos, originando um bloco carnavalesco. Nos velhos tempos, temos o coreto, elemento paisagístico importantíssimo. Temos também o prédio onde funcionava o bilhar do famoso Dom Burattio e o Bar Elite, uma réplica de um prédio francês inaugurado em 1934. A rampa do Trapiche continua ali, antigamente bastante concorrida na chegada das embarcações, hoje assiste solitária a passagem dos navios ao largo. Sem dúvida, entre os primeiros intendentes municipais de Belém, dois nomes se destacam pelos relevantes serviços prestados à ilha: Alcindo Cassella e seu sucessor Abelardo Leão Conduru. Alcindo Cassella protegeu os barrancos da vila, construindo as escadarias da Praia do Bispo, os acessos rampados e um muro de arrimo que resiste até hoje ao ímpeto das marés. Outra figura muito importante é de Arthur Pires Teixeira, um dos benfeitores da ilha. A ele deve-se o projeto do bondinho, um dos primeiros transportes públicos da ilha. Também inaugurou o Cine Guajarino em 1912, doou ao mercado municipal um relógio que, segundo dizem, foi destruído por um raio e foi o responsável pela divulgação da Ilha do Mosqueiro na Europa. No início do século passado, o Chapéu Virado era o lugar preferido pela elite de Belém, por seu intenso bucolismo e uma paisagem de beleza paradisíaca. Chapéu Virado é nome antigo em registro cartográfico, Ponta do Chapéu Virado, atualmente Ponta do Farol, de origem desconhecida, talvez uma referência à forma da enseada, chapéu beirado, talvez lembrança da velha clareira ali existente, hoje praça, ontem o lugar onde o chapéu virava, arrancado da cabeça dos caboclos pelo vento forte que ali chegava, canalizado por diversos caminhos. O Chapéu Virado foi palco de acontecimentos muito importantes, como, por exemplo, o pouso dos aviões, o Breguet 118, pilotado por Paul Vacher, vindo de São Luís do Maranhão, e que aconteceu em 1927, e em 1929 o pouso do avião Peru, pilotado por Carlos Martinez de Pinilos. Também podemos registrar a presença do poeta Mário de Andrade, justamente tomando banho na praia, ali perto do Porto Franco. Alguns visitantes, que na ilha sempre foram chamados de veranistas, se dirigiam a seus chalés, vivendas e retiros. Outros buscavam hospedagem no Hotel Chapéu Virado, o famoso Hotel do Russo, prédio que ainda existe, porém como um condomínio de apartamentos. A princípio, humilde pousada em madeira, a casa de pasto sob a administração do francês Monsieur Pinet, o Hotel Chapéu Virado passaria depois a ser conduzido pela firma Ferreira Gomes Companhia e pelo especialista em hotelaria, Sr. Manuel Tunas. Em 1936,
foi adquirido pelo casal português Manuel Maria Fernandes Tavares e Dona Glória Marques Tavares. O senhor Tavares construiu um anexo em alvenaria ao antigo prédio e, com seu retorno a Portugal em 1939, a gerência do hotel ficou nas mãos de sua filha, Dona Carolina, e de seu genro, o português Antônio Joaquim Ferreira, o russo, apelido oriundo da cor de seus cabelos. Foi, então, que um incêndio destruiu a primitiva construção em madeira e os novos proprietários receberam do prefeito de Belém, Abelardo Conduru, e depois do governador Magalhães Barata, em forma de ajuda, o pagamento de 3 parcelas de 20 contos de réis, como financiamento para a construção do hotel. Entretanto, esse prédio não é o único marco histórico do local. Bem no meio da praça está a capelinha do Sagrado Coração de Jesus, edificada pelo senhor Guilherme Augusto de Miranda Filho, como pagamento de promessa por ter recuperado a saúde na ilha, e inaugurada em 17 de dezembro de 1909 pelo arcebispo efetivo de Belém, Dom Santino Coutinho. É dessa capela que, no segundo domingo de dezembro, sai o círio de Nossa Senhora do Ó, padroeira do povo mosqueirense, com destino à Igreja Matriz. 2 outros prédios destacam-se nos limites da Praça do Chapéu Virado, com a Avenida Beira-Mar, ambos de frente para a praia. Um deles ainda existe, embora parte de seu terreno tenha sido negociado e abrigue 3 farmácias. Trata-se da Vivenda Porto Franco, em estilo neoclássico, antiga residência da família do senhor José Franco. O outro era o chalé do coronel Lourenço Lucidoro Ferreira da Mota, Dr. Loló, presidente da executiva do Partido Republicano do Mosqueiro. Depois foi transformado em casa de hóspedes, passou a ser propriedade do Dr. Cipriano Santos e finalmente demolido para a construção do edifício Lilian Lúcia. A pracinha do Chapéu Virado, Praça Abelardo Conduru, na confluência da Avenida 16 de Novembro com a Avenida Beira-Mar, ocupa um lugar privilegiado, de onde, através do antigo Caramanchão, pode-se divisar a magnífica Baía do Marajó e assistir a um belíssimo pôr do sol. Na praça existe também um busto que registra a presença pela primeira vez na Ilha do Mosqueiro de um presidente da República, Ernesto Geisel, que veio inaugurar no dia 12 de janeiro de 1976 a ponte Sebastião Rabeiro de Oliveira, sobre o Furo das Marinhas, ligando a ilha ao continente. No século XIX, toda essa enseada tinha apenas uma denominação: Praia do Chapéu Virado. Não havia outro nome. Foi quando, em 1872, o comandante do vapor de guerra Marcílio Dias instalou sobre o barranco, onde atualmente fica o prédio do hotel, o antigo farol, o mesmo que inspirou os pescadores da época a batizarem esta ponta de praia como Praia do Farol. Mas, por uma questão de ordem prática, em 1883, o farol foi desmontado e transferido para onde se encontra até hoje. Abelardo Leão Conduru, inspirado
no ideal de Zacarias Mártires, fundou o bairro do Farol, saneando e urbanizando uma área de várzea que assustava a todos pela alta incidência de malária. O Dr. Zacarias Mártires e Adelaide Amaral casaram-se em 1929. Em 1931, resolveram mudar-se para a Ilha do Mosqueiro em busca da tranquilidade, num convívio direto com a natureza. Assim, encontraram a Ponta do Farol, recanto paradisíaco ainda não urbanizado. Zacarias tornara-se um pioneiro, um desbravador, transformando a Mata Virgem em um bosque, furando poços, abrindo caminhos carroçáveis como a Estrada da Bateria e construindo uma fazendola para criar cabras, cavalos, porcos e galinhas. Ali estava uma casinha toda branca, destacando-se na paisagem praieira, a qual mais tarde se transformaria em casa de hóspedes para os amigos em visita à ilha, sendo o embrião de um sonho do bacharel Zacarias, o Hotel Farol. O balneário Farol, construção feita em torno da antiga casinha, foi concluído na década de 40 e assemelha-se a um transatlântico navegando sobre as águas da Bahia. São características marcantes a arquitetura de influência europeia, cantos arredondados para quebrar a força do vento, quartos semelhantes a cabines e um convés que possibilita a visão da paisagem em vários ângulos. Zacarias Mártires faleceu em 1958 e Dona Adelaide, com o apoio dos filhos, passou a administrar o empreendimento do marido, o sonho que se tornara realidade pela determinação e persistência de um homem que marcou a história da ilha. Foi então que decidiu construir outro prédio de apartamentos mais modernos, com suítes e sacadas para a praia. O Hotel Farol é o mais antigo da Ilha do Mosqueiro. A antiga Praia do Covão é referência a uma camboa que ali existia, uma armadilha de pedras para apanhar peixes, talvez construída pelos primitivos habitantes da ilha. Atualmente, essa praia denomina-se Porto Arthur, merecida homenagem a Arthur Pires Teixeira, um dos benfeitores do Mosqueiro. Na praia ainda existe a sua vivenda, construída em 1905, e em frente, no passado, havia um trapiche para a atracação dos pequenos barcos que traziam os visitantes. A praia do Murubira, bastante frequentada pelos veranistas, tem o seu nome ligado à tribo de Tupinambás que habitava a ilha, os Murubiras. Naquela região nasce também o rio denominado Murubira, que vai desaguar no rio Pratiquara, às proximidades da Baía de Santo Antônio. Ariramba, nome de uma pequena ave marisqueira que era muito comum naquela enseada, dá o nome a essa praia bem ventilada, com seu barranco verdejante. Além das barraquinhas no alto do barranco, destaca-se o Ponto Certo, misto de mercearia e casa de hóspedes, construída por Euclides Soares Oliveira, que ficou famoso pelo sabor de seus inigualáveis pastéisinhos. A denominação de São Francisco para essa belíssima praia da Ilha do Mosqueiro é uma homenagem ao santo da ecologia. Em 1975, na gestão do engenheiro Jaci Gonzaga da Igreja, agente municipal da ilha, sob a responsabilidade do DMR Belém, foi construída a Ponte Zacarias Mártires sobre o Rio São Francisco para substituir a antiga
Ponte do Cajueiro. O nome Carananduba é de origem indígena e significa grande quantidade de caranãs que existia naquele local. Esse tipo de palmácia passou a denominar uma das povoações mais antigas da ilha, cuja devoção está ligada a Nossa Senhora da Conceição, a mesma devoção do sítio do mesmo nome. Ali, a paróquia da Santa Padroeira foi erigida por Dom Arani João Tempesta no dia 25 de agosto de 2008 e o seu primeiro pároco foi o padre Fábio Giovanni de Carvalho. Muitas famílias tradicionais participaram da história da ilha. Dentre elas, podemos citar os Silva, na Baía do Sol e Conceição; no Paraíso, os Travassos; no Maraú, os Pamplona; no Sucurijuquara, os Vale; no Carananduba, os Peralta, os Amador, os Trindade; na Prainha do Farol, os Morais; na Vila, os Bastos, os Raiol, os Cruz, os Aragão, os Furtado, os Melo, os Bechara; no Pratiquara, os Bentes; no Caruaru, os Fróis, os Araújo; no Mari-Mari, os Elias; e famílias estrangeiras como os Luchar, os Pontet, os Simit, os Ucto, os Calfos, os Aroche e outros. O nome Rodovia Augusto Meira Filho para a Estrada do Mosqueiro foi uma justa homenagem ao idealizador desse projeto. Os primeiros estudos topográficos foram realizados em 1946 por José Delbim e sua turma de mato, mas foi em 1950 que o governador Zacarias de Assunção determinou a construção da estrada. Entretanto, o projeto ficou paralisado por vários anos e somente no dia 14 de junho de 1959 vemos desbravadores seguindo pela mata do Furo das Marinhas até o Chapéu Virado, determinando o traçado da futura estrada. A arrancada final para a conclusão da Estrada do Mosqueiro, tanto a PA-17 no continente quanto a BL-19 na ilha, aconteceu em 1964. Foi o governador Jarbas Passarinho que, no dia 1º de dezembro de 1965, realizou a primeira viagem pela estrada. A inauguração, entretanto, aconteceu no dia 12 de dezembro desse mesmo ano, dia do Círio do Mosqueiro, quando a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré saiu pela primeira vez do Colégio Gentil Bittencourt para vir à ilha e abençoar, naquele momento, a obra concluída. Com seus 1.457,35 metros de concreto, a Ponte Sebastião Rabelo de Oliveira atravessa o rio Tauarié, também conhecido como Furo das Marinhas, ligando a Ilha do Mosqueiro ao continente. Foi inaugurada no dia 12 de janeiro de 1976 pelo então presidente da República, Ernesto Geisel. Orçada inicialmente em 3 bilhões de cruzeiros antigos e projetada para ser construída com 33 vãos de 46 metros em 4 anos, a obra, pelo Decreto-Lei de 27 de junho de 1969, assinada pelo governador Alacide da Silva Nunes, passou a ser administrada pela Sociedade de Economia Mista Mosqueiro Empreendimentos e Turismo S.A., META, responsável pela construção e exploração econômica da ponte. Nem a ponte foi construída em 4 anos, nem estudos geológicos impediram a queda de tubulões. Faltaram verbas e técnica em alguns momentos,
Porém, o entusiasmo de muitos, entre os quais citamos Augusto Meira Filho, Teófilo Conduru e Rodolfo Scherman, foi decisivo para a conclusão de uma obra que abriu e continua abrindo as portas da ilha para o tão sonhado e propalado projeto de desenvolvimento turístico. E a luta continua.